diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Não feche a sua Bíblia, não, que eu ainda vou voltar aí para a gente... Obrigado, Abner. Extrair algumas lições aí, versículo por versículo, mas permita-me te contextualizar. Primeiro, contextualizar na série. Esta é a penúltima mensagem da série Flashes de Natal. Ainda teremos no próximo domingo o último flash, o nono flash vem no domingo. E aí terminamos a série de Natal de dezembro. Na terça-feira teremos o nosso culto da virada, começando às 21 horas. E vamos até meia-noite. Depois a gente desce, come, bebe, brinca. E depois às 5 da manhã vamos ver o sol nascer. E aí depois estamos despedidos. E aí nos veremos em fevereiro, se Deus quiser. Pois bem, o primeiro flash, me ajuda aí, Cristiano, se eu embolar. O primeiro flash foi na eternidade, né? Fernando pregou. Cadê o Fernando? Ele chegou cedo aí hoje, primeiro que todo mundo. Não está lá embaixo, não está aqui. Cadê o Fernando? Será que aconteceu alguma coisa? Fernando pregou João capítulo 1. Enarque eimiru logos enrologos prostoteos, endoteos prostologos. Né, Cadu? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, a história de Jesus começa antes do seu nascimento, na eternidade. Porque ele estava com Deus, ele era Deus, o Filho da Santíssima Trindade. E aí o segundo flash é quando ele encarna, é quando ele vem para o ventre de Maria. Então o segundo flash é no ventre. O primeiro na eternidade, o segundo é no ventre, e aí ele nasce. O terceiro então é na manjedoura. E aí ele cresce aos 8 dias, e aos 12 anos de idade ele vai ao templo para ser apresentado, consagrado, circuncidado, e depois passar pelo bar mitzvah, o ritual que todo menino judeu passava aos 12 anos. E aí, o próximo flash é aos 30 anos, quando ele vem então ao Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo, João Batista. Então o primeiro flash é na eternidade, o segundo flash é no ventre, o terceiro é na manjedoura, o quarto é no templo, o quinto é nas águas, o sexto é na cruz, porque depois de 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério, ele foi condenado pelo Império Romano e também pelos judeus, e foi pregado no madeiro. E na cruz, nós extraímos lições preciosas. Só que ele não fica morto, ele ressuscita, né?
Então, lá no túmulo, nós vimos que ele ficou lá por 3 dias, mas ao domingo pela manhã ele ressuscitou. Então, o 7º flash foi no túmulo. E hoje o 8º flash na glória, porque depois de ter ressuscitado, depois de ter saído do túmulo, ele encontrou, conversou, comeu e ainda se relacionou por um tempo com várias pessoas. O Novo Testamento vai dizer que ele apareceu para os apóstolos, para muitos discípulos e também discípulas, e apareceu para cerca de 500 pessoas em Jerusalém, além de se revelar àqueles 2 no caminho de Emaús. Então ele apareceu, ele conversou, ele se relacionou com muita gente. Ele comeu, ele bebeu, ele foi à praia, ele deu as últimas orientações. E aí, o Lucas registra que, após ele ter ressuscitado, ele vem para comer com os seus discípulos. E aí, enquanto comia com eles pela última vez, ele então dá uma ordem, um direcionamento para os discípulos. Olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Não saiam daqui. Fiquem em Jerusalém e aguardem. Porque há uma promessa da parte do Pai para aqueles que permanecerem em Jerusalém. Porque o João, o primo dele, batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Mateus, ao escrever o Evangelho, capítulo 3, versículo 11, já insere essa informação. E aí ele diz que é para ficar em Jerusalém por conta da promessa do derramamento do Espírito, que foi feita pelo profeta Ageu, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e etc, 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 sobre toda a carne. Então, diz o texto, os que estavam reunidos lhe perguntaram, os discípulos, talvez os 12, alguns a mais ou a menos, o texto não é claro em dizer, mas os que estavam ali com ele naquela ocasião, comendo, e ele dando essas últimas instruções, perguntaram, então, quando vier o Espírito de Deus e for derramado sobre nós para cumprir a profecia, a promessa de Joel, eu falei Ageu? Está errado, é Joel. Ageu é pós-exílico da glória desta última casa. Do Espírito é Joel, me perdoem. Então, os discípulos entenderam. Então, quando o Espírito for derramado, é quando o Senhor vai instaurar o seu reino, que a gente aguarda que você se levante como rei de Israel, expulse os romanos e coloque a gente do seu lado para reinar com você. Quando o Espírito for derramado, vai acontecer isso? Aí ele respondeu, vocês não têm que saber nada disso, nem quando nem como é que vocês só têm que crer. O Almeida traduziu, parece até que Jesus está sendo meio grosseiro, não vos compete saber dos tempos ou das épocas. O Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, e o que Ele fizer, está feito. Vocês não têm que ficar nem perguntando, nem questionando, muito menos duvidando. Porque nós somos assim, gente? Algumas coisas vão demorando a acontecer, a gente começa a duvidar, não? Agora vai, e aí não vai, aí você fala, poxa, agora e aí não aí você fala, poxa, e aí as coisas vão demorando, as coisas não acontecem como a gente espera, e a gente começa a ficar ansioso, e aí a gente começa a duvidar, isso é normal, eles tiveram essa dúvida, e nós também temos dúvidas, o tempo inteiro a gente duvida, porque algumas coisas demoram para acontecer. Porque você joga uma semente aqui agora, e quando você voltar amanhã, não vai ter já uma fruta para você comer. Não vai ter nada, a semente vai continuar lá, semente. Depois de alguns dias ela vai se romper,
E aí o embrião começa a surgir, e depois de muitos dias começa a perfurar a terra e criar raízes. E depois de meses é que vai crescer. E talvez depois de ano é que vai dar a primeira fruta. E as primeiras frutas nem são as mais saborosas. Você está entendendo que eu não estou falando nem de fruta, nem de colheita, nem de plantio, nem de agricultura, né? Você está entendendo que eu estou falando da minha e da sua vida? Tem coisas que a gente faz e acha que vai ser instantâneo. Que eu ouvi dizer que se eu fizer aquele curso, eu arrumo um emprego logo. E aí você faz o curso e não arruma um emprego. Você fala, poxa, tá vendo? Fiz o curso à toa. Que eu ouvi dizer que se eu fizer tal coisa, acontece não sei o quê. Ouvi dizer que se eu for para tal lugar, lá é bom para ganhar dinheiro. Ouvi dizer que se eu não... E as coisas não acontecem no tempo e nem do jeito que a gente quer, na maioria das vezes. Portanto, a dinâmica da vida de quem segue a Cristo é a dinâmica de, ao mesmo tempo, e olha que paradoxal essa verdade, ao mesmo tempo ter dúvidas e conseguir ter fé e confiar mesmo com dúvida. Essa é a dinâmica de um discípulo de Cristo, é não ter certeza de nada e ao mesmo tempo ter certeza das coisas que se esperam e ter prova daquilo que ainda não foi visto. Porque conforme o escritor de Hebreus no capítulo 11, isso é a fé. É a certeza daquilo que a gente não viu, a prova daquilo que a gente está esperando, é a evidência daquilo que está só no pensamento, na visão, no sonho, no planejamento. Mas eu estou cheio de dúvidas, como é que eu consigo caminhar? Como é que eu consigo permanecer em Jerusalém apesar dessas dúvidas? Jerusalém é o lugar que meu mestre foi morto. Jerusalém é o lugar que a perseguição está comendo solta. Jerusalém é o pior lugar para um cristão viver. E a única coisa que ele pede para a gente agora é para a gente ficar em Jerusalém. Porque muitas vezes nas nossas vidas o que Jesus pede de nós é exatamente o que é mais difícil. Porque Deus tem um jeito peculiar de cumprir as suas promessas nos momentos mais difíceis. Fiquem em Jerusalém, porque a promessa que foi dada através do Joel vai se cumprir. E aí, quantos dias, Jesus, que vai demorar? Não te compete saber quantos dias. Mas é aí que o Senhor vai voltar para estabelecer o seu reino? Não te compete saber nada. Então o que a gente tem que fazer? Ficar e crer e aguardar a promessa. A vida cristã é muito mais parecido com uma sala de espera do que com uma pista de corrida. O problema é que a gente gosta de correr, de resolver, e vamos ligar, e vamos fazer, e vamos mandar uma mensagem, mas vamos tentar adiantar o processo. Não é saudável. Deixa acontecer naturalmente. Tem um poeta brasileiro que canta isso, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência, porque isso está cada vez mais raro, né? Esses dias eu vendo uma matéria na televisão, não lembro agora se é na televisão ou se foi no YouTube, porque está tudo a mesma coisa agora para a gente, né? Smart TV, não sei se está na Globo, se está no canal do cabo, não sei se está no YouTube, se está no Netflix, a gente liga e escolhe lá e bota o que quer, a hora que quer, e aí tem hora que eu não sei mais se eu estou vendo televisão, se eu estou vendo internet, se eu estou tudo misturado. E bom demais isso, né? Então eu não sei, foi na televisão, agora se foi num canal de TV, não sei, pode ter sido num documentário da Netflix ou num vídeo do YouTube, não sei, misturou tudo já. Mas me lembro claramente do conteúdo, e era o seguinte, uma reportagem com crianças, a maneira infantil de se ver e de entender o mundo. Há entrevistas, dinâmicas, alguns testes psicológicos e tal. E aí pegaram um menininho, e botaram 3 frutas na frente dele. Botaram a goiaba, botaram a manga e botaram a banana. E colocaram na tela
um pé de banana, um pé de goiaba e um pé de manga. E perguntaram para o menino quais daquelas árvores produziam aquelas frutas, para o menino identificar qual era o pé de banana. Você acredita? O menino olhou para a fruta, olhou para a tela, olhou para a fruta, olhou para a tela e falou assim: nenhuma das três. Aí o repórter lá, entrevistador: como assim nenhuma das três? Aonde que nascem essas frutas então? Aí ele falou: no supermercado. Porque ele nunca tinha visto. Morador de São Paulo, com 5 anos de idade, vai saber onde é que dá banana e goiaba? É no supermercado que dá, é lá que mamãe traz. Ela vai no supermercado e traz a banana, a goiaba. Então, banana e goiaba dá onde? No supermercado. Então, como os nossos dias estão cada vez mais urbanos, né? Não sei se todos já viveram essa experiência, mas creio que sim. Que é a experiência de você pegar uma fruta verde, embrulhar num jornal e colocar no forno. Quem já fez isso? Principalmente com abacate, né? Eu não sei se você tem um paladar apurado, mas você comer uma fruta madurada à força no jornal e no forno não tem o mesmo gosto que uma fruta madura tirada do pé na hora. Não tem o mesmo gosto. Assim como não tem o mesmo gosto um peixe fresco que acabou de sair da água e você prepara, do que um que está congelado aí há meses, rodando para cá e para lá, e de freezer em freezer e tal, e você come o fresquinho tirado da água na hora e come o congelado. Não é o mesmo gosto. Eu sei que tem gente, eu fui assim por muitos anos, não tem um paladar apurado, e aí come, tudo é igual, e vai comendo e pronto, e acabou. Mas o fato é que, quando nós forçamos algumas coisas na vida, elas não têm o mesmo gosto do que quando acontecem naturalmente. E foi exatamente por essa ansiedade, foi exatamente por esse desejo de fazer as coisas acontecerem rápido, que Judas traiu a Jesus. Porque Judas, o Iscariotes, ele é descendente dos Macabeus, que se revoltaram alguns anos antes de Jesus nascer. A conhecida revolta dos Macabeus está nos livros dos Macabeus, 1 e 2 Macabeus, na Bíblia Católica. Tem esses 2 livros, foram acrescentados, junto com outros 4. Então lá conta a história. E ao que nos consta, o Iscariotes é da linhagem desses zelotes, desses Macabeus, uma linhagem de sacerdotes que eram muito radicais e se rebelaram contra os governos que oprimiam Israel e purificaram o templo, e ali naquele momento nasceu a festa das luzes, que no Evangelho de João é trazida para nós. Jesus estava no templo na festa das luzes, mas a gente lê o Antigo Testamento inteiro e só vê Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então de onde surgiu essa festa das luzes? Está registrado nesse livro, que para nós não tem peso canônico, mas tem valor histórico. A história está registrada lá. Então Judas, ele queria que Jesus se revelasse de uma vez por todas como o Messias, o prometido, o ungido, o rei de Israel, o filho de Davi, e colocasse os romanos para correr, sentasse no trono e reinasse com paz e justiça, à semelhança do reinado de Davi. Eles aguardavam muito por isso. E Judas, não entendendo a espiritualidade da mensagem de Jesus, tentou forçar a barra. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Ele acreditou, senão não faria o que fez. E aí ele vai ao templo, por 30 moedas ele promete entregar Jesus, dizer quem ele é, porque Jesus é tão simples e tão comum, que ele se mistura no meio dos discípulos e as autoridades nem sabem quem é discípulo e quem é Jesus, está misturado, é tudo igual. E aí ele fala: não, vou dar um beijo nele e vocês vão saber que é ele.
E aí nós conhecemos a história lá, Jesus orando, Getsemane e tal, ele vai e beija. Qual era a motivação? Gregory Page escreveu um livro, acho genial. O livro se chama O Evangelho segundo Judas. É toda a narrativa do Evangelho de Jesus na perspectiva de Judas. E o Gregory Page, que é um historiador e que é genial, ele diz assim, a principal motivação de Judas é que ele queria entregar, ele não queria que Jesus morresse, ele queria começar a guerra. Ele queria entregar Jesus para que os romanos pusessem as mãos em Jesus, ameaçassem a sua vida, e aí ele se rebelaria, para não ser morto, ele pegaria nas armas e começaria uma guerra que expulsaria os romanos e daria a paz e a justiça a Israel. Só que ele não entendeu nada. E Jesus falou várias vezes que o negócio dele não era brigar, não era combater, que a batalha não era com arma, e que os inimigos não são nem de sangue nem de carne, é tudo espiritual, mas o Judas não entendeu. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Então, o Judas tentou forçar uma barra. Sabe aquelas brincadeiras? Eu fazia quando era criança, não sei você, para provocar uma briga, né? Quem for homem, cospe aqui. Já viu dessa? Tem um menino aqui e um menino ali, aí a gente bota a mão no meio, quem for homem, cospe aqui. Aí o menino cospe, a gente tira a mão, pega o cuspe um no outro, a pancadaria come solta. É mais ou menos isso que Judas tentou fazer. Eu vou entregar ele, que aí quando os romanos botar a mão nele e tentar matá-lo, aí ele não vai deixar, porque ele é o Cristo. Só que Jesus está falando o tempo inteiro que ele vai morrer, que ele vai dar a sua vida, e todo mundo está sendo encharcado com a mensagem do reino de Deus, de que ele é o Cordeiro que veio para perdoar os pecados. E o que é que o Cordeiro serve na liturgia judaica? Para morrer, derramar o sangue. E aí o Judas tenta adiantar o processo, o Judas tenta forçar uma barra, e no final fica com a consciência pesada, percebe a besteira que fez, não consegue lidar com a situação e comete suicídio. O que é que eu aprendo com isso? Que toda vez que eu tentar forçar uma barra, que toda vez que eu tentar adiantar um processo, toda vez que eu tentar manipular para que as coisas aconteçam mais rápido, ao meu tempo e à minha maneira, é uma maneira de eu estar cometendo suicídio. Porque algumas coisas têm hora certa para chegar nas nossas vidas. Algumas coisas têm a hora certa para acontecer. O pregador já disse no capítulo 3, todas as coisas têm um tempo debaixo do céu determinado por Deus para acontecer. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de costurar, tem o tempo de rasgar, tem o tempo de chegar, tem o tempo de ir. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então nós não podemos tentar, como disse Jesus para os caras aqui, não nos compete conhecer tempos ou épocas. O que é que nos compete? Viver. E se permitir viver, para que no processo de vivência a gente vá sendo atacado, não veio uma palavra melhor, mas sabe, quando a Bíblia diz que a gente não vai correr atrás de bênção, mas que as bênçãos vão correr atrás da gente, é assim que eu entendo. Eu vou na linha da vida, vivendo, e de repente, sabe, é como se uma bênção me atacasse assim, ó, pá, e eu, ai! E aí quando eu vi, eu estou abençoado. Porque me parece que quanto mais a gente corre atrás das coisas, e essa é a mensagem principal do Eclesiastes, tudo é vaidade. O que é que o pregador está querendo dizer? Eclesiastes significa pregador, provavelmente Salomão, ele está falando sobre o tempo determinado, mas o tema central de toda aquela pregação
é a vaidade da vida. E o que ele quer dizer com esse ponto do capítulo 3? Ele quer dizer que não adianta ficar correndo atrás das coisas para a gente tentar pegar. É como alguém que corre pegando vento, porque esse é o significado da palavra vaidade no hebraico, é vento, vácuo. Você acha que tem uma coisa, mas quando você pega, nada. E alguém já disse de forma poética, e eu acho lindo, brilhante, que ao invés de comprarmos uma redinha e sairmos pela vida caçando borboletas, as borboletas são as bênçãos, seria mais eficaz se plantássemos um jardim e as flores atrairiam as borboletas. E esse é o nosso problema. A gente está cheio de redinha, caçando borboleta, perdendo um tempo precioso ao invés de estar plantando um jardim que ele por si só tem o poder de atrair as borboletas. A gente fica querendo adivinhar. Não nos compete conhecer tempos ou épocas. Vai vivendo a vida, faça o que é certo, faça sempre, faça mais do que o necessário, e uma hora, a bênção te encontra. Tenha paciência para esperar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Quem tem referência pegou, né? Aí o versículo 8 vem acachapada aqui, ó. Mas recebereis poder. Poder. A palavra dunamis ou dínamos. Eu prefiro a transliteração dínamos. Porque na nossa língua faz mais sentido, porque nós temos uma palavra que é o nome de um explosivo, que é o dinamite. O que é um dinamite? É um artefato explosivo que tem poder de destruir aquilo que está à sua volta. Dinamite, a raiz é dínamos, que é a palavra que o Lucas usou aqui para descrever o poder. Vocês receberão dínamos. A mesma palavra que Paulo usou aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É o dínamos. É daí, dessa compreensão, que surgiu a hashtag Bang, que dá nome a esse culto de quinta-feira. O que é o Bang? A capacidade explosiva que Deus tem, pelo Espírito Santo, de explodir algumas coisas. Mas como Ele é Espírito, o poder é espiritual. Então ele não explode nada visível, mas tem uns negócios que explode completamente invisível, que talvez às vezes afeta mais do que o que é visível. O Evangelho é a capacidade explosiva de Deus de destruírem o nosso velho homem para construir o novo homem que Ele quer moldar segundo o caráter de Cristo. E aí Jesus está dizendo, fiquem em Jerusalém, porque o Espírito vai ser derramado, e quando ele for derramado, vocês vão receber dínamos, uma capacidade explosiva. Ai Jesus, para a gente dar uns Hadouken nos ímpios, para a gente mandar descer fogo, vou ter poder, sente aí o meu poder. Não. Não é poder nesse sentido mágico. Até porque nada no Evangelho de Jesus é mágico. É tudo natural e simples. É poder no sentido de capacidade. Recebereis poder. Para quê, Jesus? Para serem minhas testemunhas. No grego, martiria. Sabe a palavra mártir? Fulano é um mártir da fé. Os mártires que morreram por causa da fé cristã, então, vem da palavra grega martiria, que é traduzida aqui por testemunha. O que é que faz uma testemunha num tribunal? Fala do que viu
ou do que ouviu. Eu estou lá em casa, de boa, papapá, daqui a pouco, tá. E aí eu chego na janela, e aí eu vejo um vizinho meu lá com a arma na mão, e a mulher ensanguentada, a esposa dele, e ele entra num carro e vai embora. Aí na investigação, o detetive bate na minha porta lá, você ouviu os tiros aí, você tal. Sim, eu estava em casa, você viu? Vi. Você ouviu? Ouvi. Você pode ser testemunha? Posso. Aí eu vou lá no tribunal, o que eu vou falar? O que eu vi, o que eu ouvi. Eu estava lá, mexendo no negócio, 3 pipocos. Eu cheguei na janela, quando eu vi, a mulher estava caída, ensanguentada, o cara entrou num carro, acelerou e foi embora. O carro era carro tal, da marca tal e tal. Falar do que viu e do que ouviu. Isso é o papel de uma testemunha. Aí Jesus diz, vocês vão receber poder para ser testemunha. Mas Jesus, mas por que eu tenho que ter um poder para falar do que eu vi e do que eu ouvi? Simples, porque nós, humanos pecadores, morremos de vergonha de falar, de professar e de viver a nossa fé no dia a dia. Então, ou a gente recebe uma capacidade dada pelo Espírito de Deus, ou a gente não consegue fazer a obra de Deus, não consegue. A nossa natureza pecaminosa é mais forte. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que se o fruto do Espírito não crescer em nós, as obras da carne vão sempre dominar a gente. Porque a única maneira da gente dominar o que é pecaminoso é pelo fruto do Espírito. Porque o Espírito, quando é derramado, quando ele vem habitar em nós, ele nos dota, ele nos enche dessa capacidade. Que capacidade? De explodir em nós o que não presta e nos encher de coragem para fazer o que Deus está mandando. É isso. Fiquem em Jerusalém para viverem essa experiência. Ser perseguido dando risada. Alguém já disse, né? Crente bom é que nem pandeiro. Quanto mais apanha, mais faz festa. Crente bom é igual massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. E é verdade. E por que nós temos essa capacidade? Por causa do poder, do dínamos, que é dado por Deus, pelo Espírito de Deus. E aí não fica pesado, e aí não fica difícil, aí não fica sofrido, aí não, a gente faz, e às vezes as pessoas olham, como que você consegue? Um poder aí que me foi dado. Só que não é um poder mágico, é poder no sentido de que eu posso segurar esse microfone, entendeu? No ato de eu segurar o microfone, o que é que tem de mais nisso aqui? É algo mágico? Não, é natural, segura. Ah, então todo mundo segura? Não. Tem gente que não tem os braços, não pode segurar o microfone. Poder, é poder no sentido de capacidade de executar algo. Eu posso segurar o microfone. Eu posso ler a Bíblia. É natural, não tem nada de mágico, mas tem gente que não pode, não tem o poder de ler a Bíblia. Por quê? Porque não aprendeu a ler. Não conhece o idioma. Entendeu? Então não pense nesse poder como algo mágico, sobrenatural, um poder. Não, é poder no sentido de capacidade de executar algo. E aí torna o Evangelho simples. Como simples era Jesus. Qual é a capacidade que Deus nos deu? Comece a executar isso aí, meu irmão. E é isso aí que Deus vai fazer através de você, de maneira simples, fazendo a obra e a vontade de Deus. Amém? Vocês estão quietinhos? Para serem minhas testemunhas. Onde, Jesus? Nas 4 esferas da vida humana. Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Nossa denominação, pelo viés missiológico e evangelístico, se organizou para cumprir
essa ordem de Jesus. Como que a nossa denominação entendeu isso aqui em termos geográficos? Jerusalém é onde nós estamos, que é onde eles estavam. Então a nossa Jerusalém é Guaranhuns, é Vila Velha, é aqui no nosso lugar geográfico, onde nós estamos com a planta dos nossos pés. Então eu preciso ser testemunha de Jesus em primeiro lugar, aqui onde eu estou, dentro da minha casa, na minha escola, lá no meu salão de cabeleireiro, lá fazendo bolo, lá dando aula, lá limpando, varrendo, pegando, entrevistando, ouvindo, falando, no dia a dia. Onde eu estiver é minha Jerusalém. Ali eu tenho que ser uma testemunha de Jesus. Eu tenho que ter a capacidade de falar do que eu tenho visto e ouvido acerca dele. Testemunha. E aí vem o ambiente regional, a Judéia, que é a região onde ficava Jerusalém. Então a nossa Judéia é o estado do Espírito Santo. Nós precisamos agir onde estamos, mas não podemos ficar bitolados aqui. Temos que olhar em volta, e há necessidades à nossa volta, regionalmente falando, que nós podemos cooperar para ajudar. É a nossa Judéia. Mas há uma dimensão maior em termos de extensão da nação, porque a Samaria, outrora, também pertencia ao território de Israel. As 10 tribos do norte estavam lá. Então a nossa Samaria é o Brasil, é o país onde estamos inseridos. E até os confins da terra é aquilo que transcende os limites do nosso país, é o mundo todo. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Como é que a nossa denominação se organizou? A igreja local faz o seu trabalho evangelístico, com suas programações, eventos e ações estratégicas. Aí temos uma junta de missões estaduais, que vai pensar no avanço do evangelho, para termos testemunhas em todas as cidades daquele estado. Aí temos a junta de missões nacionais, que vai pensar nas ações estratégicas para alcançarmos o nosso país. E temos a junta de missões mundiais, que vai pensar os confins da terra. É assim que a gente se organizou como denominação. Mas na minha vida, então, o que eu posso fazer para ser testemunha de Jesus nessas 4 esferas? Eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, onde eu estou e o que é que eu estou fazendo ali. Para que eu seja relevante, para que eu responda às perguntas que estão sendo feitas. Porque às vezes a gente chega com pão e a pessoa está morrendo de sede. A gente fala, toma aqui esse pão, olha que pão gostoso, olha que pão sequinho, olha que pão fresquinho. A pessoa fala, sim, mas eu estou com sede. Aí a gente chega com um balde d'água. Aí a pessoa fala, tá, mas agora eu estou doente, eu preciso de remédio, não é de água mais. Que eu desidratei e fiquei doente agora. Agora é remédio. Aí a gente, entendeu? A gente tem muita coisa boa para servir e para oferecer. O problema é que às vezes a gente não consegue discernir a necessidade, aí a gente fica oferecendo aquilo que não é relevante, dando pão para quem tem sede. E dando água para quem tem fome. E aí a gente não se torna relevante onde nós estamos. Então a pergunta é, qual é a necessidade à minha volta? E a segunda é, o que eu posso fazer para suprir essa necessidade? Se a gente entender isso, a gente consegue ser relevante em todas as esferas da nossa vida. Como eles foram em Jerusalém. A partir do derramamento do Espírito, a igreja saiu de 120 pessoas para 3.000 pessoas, no primeiro dia. E depois 5, e depois 10.000, e hoje são milhões espalhados pela terra. E eles andavam juntos, e eles comiam juntos, e eles oravam juntos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos juntos, e caíam na graça do povo, contando com a simpatia de todos, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Esse é o ideal de
todo cristão, de todo discípulo, de toda a igreja. Esse é o ideal da nossa Jerusalém. É sermos tão relevantes para cair na simpatia do povo, para que o Senhor possa ir acrescentando os que vão sendo salvos. É um evangelismo sem fazer força. A gente simplesmente vive o evangelho na sua essência, e as pessoas, ao ver isso, se sentem atraídas, e aí o Senhor começa a acrescentar, e a gente não precisa fazer força nenhuma. É isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Ou seja, não tem mais nada para falar com vocês. Não tenho mais nada para pedir para vocês. Essas são minhas orientações finais. Não fiquem preocupados com tempos ou épocas. O Pai está no controle. No tempo certo, vai te alcançar. Fiquem onde estão. Reconheçam quem são e aguardem, porque no tempo certo, algo vem sobre você e te capacita para fazer algo tão relevante que se tornará relevante até os confins da terra. E é só isso que eu quero, e até daqui a pouco. Subiu. Aí apareceram 2 varões, vestidos de branco. A turma da hermenêutica diz que são anjos. Talvez sim, talvez não. Eu sei que os caras dizem assim: o que é que vocês estão olhando para o céu? Vai fazer alguma coisa aí, o que ele mandou vocês fazer? Olhar para o céu aqui é a comodidade do evangelho. Porque muitas vezes a gente é crente e a gente está assim, ó. Vai no culto, aí vai para casa, aí vem no culto, aí vai ter Natal, Jesus nasceu. Aí a vida está passando. As necessidades estão gritando ao nosso redor e a gente está parado olhando para o céu. Jesus vai voar. Olha que lindo Jesus subindo. A nuvenzinha cobriu ele. Que bonito. É crente contemplativo, sabe? Fica só olhando. Não fala nada, não faz nada, não decide nada, não executa nada, não muda nada. Jesus volta e ainda está olhando para assim. E aí os caras dizem o quê? Ei, estão vendo? Não, porque ele subiu, e não é do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Bora? O que ele mandou vocês fazer? Mandou de ficar em Jerusalém. Então vamos embora. Lembram-se da igreja de Tessalônica? Que quando Paulo passou por lá e pregou essa verdade do evangelho, do mesmo jeito que ele subiu, ele desceria, e que ele está às portas, e que não demora. Aí os caras foram tão crentes e foram literais, que eles falaram: então quer saber? Não vamos trabalhar mais, não vamos fazer nada. Deitaram numa rede e falaram: vamos esperar Jesus voltar. O Paulo disse que já está vindo. Aí o Paulo escreve a outra carta para eles: não, vocês não entenderam nada. Aí na segunda carta Paulo vai falar: então quem não trabalha também não deve comer. Porque os caras pediram conta do trampo e deitaram: vamos esperar Jesus voltar. Não fala nada para ninguém, não trabalha, não produz, não congrega, não, Jesus já está voltando, é só esperar. E aí eles deitaram e não fizeram nada. Aí o Paulo: não, vocês entenderam errado. A crença de que ele vai voltar deve produzir em nós um senso de urgência para produzir. Já que ele está voltando, então bora fazer o máximo possível, porque depois que ele voltar não dá para fazer mais nada. Aí os caras pegaram exatamente o oposto: já que ele está voltando, então não vamos fazer mais nada não. E aí o Paulo corrige esse equívoco. E lá se foram 2000 anos. Já pensou se os crentes estivessem ainda lá em Jerusalém, deitado na rede, esperando Jesus voltar? A igreja tinha morrido naquela primeira geração, porque se ninguém fala, se ninguém testemunha, se ninguém trabalha, se ninguém convive, se ninguém se relaciona, se ninguém prega o evangelho, a igreja morre. Portanto, a crença de que ele vai voltar na glória, ele subiu.
o ato e o fato dele ter subido deve produzir em nós esse senso de urgência. Então eu preciso colocar minha vida em dia, porque vai que é agora que ele volta. Porque pode ser a qualquer momento. Ah, mas tem 2000 anos e ele não volta não. Ok, pode ser que ele não volte na nossa geração. Mas você não passa dessa geração para outra vivo. Você morre. Pode ser que ele não volte, mas você morre. E aí? E morreu? Não dá para fazer mais nada, né? Aí eu não consigo falar nisso e não lembrar da clássica peça Mãos Vazias, que eu já fiz várias vezes, em todos os personagens. A última vez eu fiz como Jesus, e a menina cismou de dançar um negócio, e eu tinha que ficar com a mão para cima enquanto ela dançava, mas escolhi uma música de 10 minutos, e meu braço foi pesando, e não tinha ninguém ali do meu lado para segurar igual Moisés. Aí eu comecei a dança assim e terminei assim. Mãos Vazias, né? Rubem, como é que era o nome dos personagens? Em cada lugar fazia com os nomes, né? Fulano, apresente-se diante de mim, mostre-me as suas mãos. Clássico do Evangelho. Não sei se vai ser bem desse jeito, mas a verdade é a mesma. Ele vai voltar, gente. Ele subiu. E a gente vai fazer o que com essa informação? Vai ficar olhando para o céu? Vendo as nuvens? Não. Nós vamos botar essa crença no coração, e vai brotar em nós um senso de urgência, já que ele vai voltar, pode ser a qualquer momento, então deixa eu fazer o máximo possível, aproveitar, remir o tempo, e produzir para ele, para a glória dele, para que ele possa ser glorificado por mais pessoas quando voltar. E aí o último flash vai ser esse, o 9º, próximo domingo, na volta, na segunda vinda. Porque começa na eternidade e termina na eternidade, que é para lá que nós vamos. Então, na glória, ou seja, quando ele subiu para a sua glória, o que é que nós aprendemos? Aprendemos isso que o texto, de forma muito simples e muito clara, nos ensinou. Agora o que nos resta é decidir sermos testemunhas e deixar o Espírito aplicar essa capacidade que Ele nos dá de falar, de viver, de não, como disse Paulo, né, quando ele usa a palavra, ele bota o mesmo conceito: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O maior poder que Deus tem é tirar a vergonha que nós temos de servi-lo plena e integralmente. É entregar tudo, é se entregar por completo e deixar Ele fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, onde Ele quiser, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, não importa onde seja, importa que seja Ele atuando através de nós. E Ele vai acrescentando a igreja, e Ele vai fazendo a sua obra, e Ele vai salvando pessoas. É isso que Ele deseja de nós. É por isso que Ele nasceu, é por isso que Ele morreu, é por isso que Ele ressuscitou, é por isso que Ele subiu, e é por isso que Ele vai voltar. Ele não vai voltar para buscar parede, instrumento, microfone, Ele vai voltar para buscar pessoas. Portanto, devemos trabalhar por causa das pessoas, porque é isso que importa para Ele. Que Ele te abençoe, e que Ele deposite em você esse poder, esse dínamos, para fazer um bang, explodir em você aquilo que te atrapalha, para que em 2020 você possa, cheio dessa capacidade, fazer algo que glorifique o nome dEle. Amém.